Você já parou para pensar em como suas atitudes podem influenciar o seu caminho? Se não, esta é uma grande oportunidade para começar a refletir sobre este assunto. Na aula de hoje vamos explorar os princípios que podem nos levar mais longe em nossa jornada e te ajudar a se destacar dos demais. É hora de aprender e colocar em prática as lições aprendidas no livro de Provérbios e alcançar a verdadeira prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, papel e caneta na mão. Mas se você não me conhece, eu sou o João Edson e você está em mais um Provérbios na Prática. Nosso provérbio de hoje é o 12:15, que nos diz assim: o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Antes de eu entrar na explicação do provérbio de hoje, deixa eu te contar uma história. Em uma cidade do interior, havia uma igreja muito tradicional. O líder dessa igreja era conhecido por ser muito sábio e experiente. Certo dia, um jovem, novo na cidade, mas já estava ali frequentando a igreja há pouco tempo, aproximou-se desse líder para pedir orientação espiritual. O jovem tinha muitas dúvidas sobre fé, sobre as escrituras e queria saber mais sobre como viver de acordo com princípios e valores. O líder ficou feliz em ajudar o jovem e começou a responder às perguntas dele com paciência e sabedoria. No entanto, o jovem começou a fazer perguntas mais difíceis e o líder da igreja não sabia como responder. Em vez de admitir sua ignorância no assunto e buscar ajuda em outros líderes religiosos que sabiam mais, ele tentou responder de qualquer maneira e acabou dando uma resposta equivocada. Só que aquele jovem era muito estudioso e já tinha conhecimento em algumas áreas das escrituras e percebeu que a resposta estava incorreta e questionou o líder. Em vez de admitir o erro, o líder da igreja ficou irritado e disse que o jovem não entendia nada sobre o verdadeiro significado da fé. Isso criou uma barreira entre ele e aquele jovem, que ficou desiludido com a igreja e acabou deixando de frequentá-la. Essa história ilustra como a humildade é importante. Como diz o Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a arrogância a queda. Quando somos humildes, estamos abertos para aprender com outras pessoas e admitir que não sabemos algo. Isso pode nos levar a um maior crescimento espiritual e aprofundamento em nossa relação com Deus. Por outro lado, quando somos orgulhosos e acreditamos que já sabemos tudo, estamos limitando nosso crescimento espiritual. Além disso, podemos afastar as pessoas que estão buscando orientação e ajuda. No caso que eu contei aqui para vocês, do líder da igreja, ele não foi humilde o suficiente para reconhecer as suas limitações e buscar ajuda em outros líderes. Isso o impediu de ajudar aquele jovem. Por isso é importante praticarmos a humildade em nossa vida espiritual. Devemos estar sempre dispostos a ouvir as opiniões e a buscar orientação quando necessário. Isso pode nos ajudar a crescer e aprofundar nossa relação com Deus. Além disso, a humildade nos permite ajudar outras pessoas, especialmente aqueles que estão buscando respostas e orientação para ter mais inteligência espiritual. Aquele jovem, demorou para entender que nem todos os líderes religiosos estão preparados para responder perguntas mais complexas. E isso não tem nenhum problema. Ninguém sabe tudo. Nenhum líder religioso é capaz de responder todas as perguntas, mas o grande problema é não ter humildade para admitir. Muitos por orgulho, outros por medo de dizer que não tem a resposta, outros de decepcionar as pessoas, mas aquele jovem entendeu depois de muito custo e se preparou cada vez mais para ajudar outras pessoas a encontrar um bom caminho e direção nas Escrituras. Por isso, nosso provérbio de hoje nos ensina: o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Para praticar a humildade em nossa vida espiritual, é sempre bom lembrar que somos todos aprendizes na jornada espiritual. Não importa quão experiente você seja, sempre haverá algo novo para aprender nas Escrituras. Além disso, devemos estar dispostos a admitir quando não sabemos algo nas Escrituras e buscar em outros líderes ou estudiosos e, acima de tudo, na própria Escritura, as respostas corretas. Dessa forma, podemos crescer espiritualmente e ajudar outros na jornada da vida. Por isso, tome muito cuidado com falsos líderes que se dizem tão espirituais, mas não têm humildade nem para admitir sua limitação. O maior líder de todos foi o maior exemplo de humildade que o mundo já viu. Sendo ele santo e mais sábio do que todos os homens, não se colocou numa posição de arrogância, mas se fez servo e morreu em nosso lugar.
Se você aprender com a humildade de Jesus e colocar em prática os conselhos dos provérbios, sua vida nunca mais será a mesma. Você vai prosperar muito, porque essa é a consequência de quem é humilde. Cresce e prospera. Nas Escrituras há uma história interessante sobre a humildade e a importância de ouvir conselhos. No livro de 2 Crônicas 10, de 1 a 19, relata um momento em que o rei Salomão morreu e seu filho, Roboão, assumiu o trono de Israel. Roboão era um jovem inexperiente e, quando os líderes do povo se reuniram com ele para pedir uma diminuição na carga de trabalho que estava sendo imposta sobre eles, Roboão não soube como responder. Em vez de ouvir o conselho dos líderes do povo, Roboão pediu conselhos aos seus amigos de infância, tão inexperiente quanto ele, que o aconselharam a ser ainda mais rigoroso com o povo. Roboão seguiu o conselho dos seus amigos. E o que aconteceu? Resultou numa revolta do povo e na divisão do reino de Israel em dois. Essa história ilustra a importância da humildade e a disposição de ouvir conselhos no ambiente de trabalho. Muitas vezes estamos presos em nossos próprios pensamentos e ideias. Podemos perder de vista ótimas soluções que nos são propostas para os desafios que nós enfrentamos. Provérbios 15, 22 afirma: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Quando estamos dispostos a ouvir conselhos, estamos abertos a novas perspectivas e a possibilidade de descobrir soluções, resolver problemas que talvez nunca tivéssemos pensado antes. A humildade e a disposição para ouvir pode ajudar a criar um ambiente de trabalho com mais oportunidade de crescimento. Isso é uma chave que Deus nos dá para crescermos profissionalmente. Tem muitas pessoas que querem prosperar no trabalho, ficam orando, pedindo a Deus, mas não usam as ferramentas que Deus nos dá. E a humildade no ambiente de trabalho é uma delas. Em resumo, a humildade e a disposição para ouvir conselhos são fundamentais para o seu sucesso profissional e na vida de uma forma geral. Como Provérbios afirma, não podemos subestimar o poder de ter conselheiros para nos ajudar a alcançar nossos objetivos. Por outro lado, para ficar bem claro, quando somos orgulhosos e acreditamos que sabemos tudo, podemos tomar decisões equivocadas que prejudicam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Na história bíblica, Roboão não foi humilde o suficiente para ouvir os conselhos dos líderes do povo, e isso resultou numa divisão de uma nação. Para praticar a humildade e ouvir conselhos no trabalho, é sempre bom estar aberto a aprender com as pessoas ao nosso redor, independentemente da hierarquia da empresa. Muitas vezes as pessoas que estão no nível abaixo conseguem enxergar coisas que nós não conseguimos enxergar. Então não menospreze ninguém que te dê uma ideia ou uma sugestão. E não se esqueça, ninguém sabe tudo, nem você, nem eu. Sempre há espaço para aprender e crescer. Ao estar disposto a ouvir conselhos e ideias de outras pessoas, podemos expandir os nossos conhecimentos e habilidades, o que pode nos levar a novas oportunidades de sucesso no trabalho. Quando estamos dispostos a aprender com pessoas e a reconhecer que não sabemos tudo, só existe um caminho: crescer, evoluir em nossas carreiras. E eu estou constantemente trazendo aqui a questão da humildade. É para que você entenda a necessidade de cultivar a humildade em sua vida. E se você tem problemas em reagir às situações da vida com humildade, mude o quanto antes. O contrário da humildade é a arrogância, e a arrogância está presente em todos nós. Ela já destruiu a vida de muitas pessoas, já destruiu famílias, já acabou com muitas empresas. A arrogância já causou a derrocada de nações inteiras, como nós vimos em Israel. A arrogância é o maior inimigo da felicidade e do sucesso. Provérbios 16, 18 nos diz: a arrogância precede a ruína e a humildade precede a honra. A arrogância é um comportamento que nos leva à ruína, pois ela nos faz acreditar que somos incríveis, superiores aos outros, capazes de fazer tudo sem Deus. A arrogância nos impede de enxergar as limitações e nos faz agir de uma maneira imprudente, desrespeitosa com aqueles que estão ao nosso redor. A humildade, por outro lado, é uma qualidade que nos leva à honra. Quando somos humildes, reconhecemos nossas limitações e valorizamos a contribuição dos outros para o nosso crescimento. A humildade nos faz mais tolerantes e respeitosos e generosos, o que nos ajuda a contribuir nas relações para que sejam mais duradouras e bem-sucedidas.
Para vencer a arrogância, precisamos manter uma postura de aprendizado constante, reconhecer os nossos erros, pedir desculpa quando necessário, valorizar a contribuição dos outros, praticar a gratidão. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para caminhar com humildade e prosperar sempre. Um grande abraço. Até amanhã com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir.